Boa noite a todos os presentes e a todos aqueles que nos assistem à distância. Continuando essa alegria iniciada pela juventude, a hora que aqui estamos transitando nos conclama a vivermos esse sentimento de alegria nesse instante. Porque, analisando, há um magnetismo espetacular na sociedade, na Seja, nesta casa que nos acolhe desde o instante que, convergindo, não é, a todos nós aqui presentes, não somente a plateia física, mas a plateia espiritual que se encontra presente, traz-nos assim a certeza que há um magnetismo espetacular. Qual o motivo que nos faz sair das nossas origens, da nossa zona de conforto e vir à Seja desfrutar estas alegrias? Nossos olhos, os nossos sentidos físicos não percebem, mas paralelamente a esse encontro que se dá em todas as nossas reuniões, às quartas-feiras, aos sábados e em todas as tarefas desta casa, nós sabemos existir um verdadeiro espetáculo em que, ainda que os nossos sentidos físicos não percebam, uma festa neste momento, uma festa de cores, de sons, de música, estabelece para todos nós. É, na verdade, a festa que nos conclama vivenciar, apesar de poucos momentos, esta pouca hora que aqui vivenciamos, mas nós podemos sentir, desde o instante que decidimos vir a esta casa. Há um acolhimento, não somente físico, desde a hora que saímos das nossas casas e adentramos as portas da Seja. Há um acolhimento entre os dois mundos, uma verdadeira equipe espiritual que se estabelece amparando-nos todos nós. Basta tão somente sairmos das nossas casas e nós já somos intuídos neste acolhimento. Adentramos as portas da Seja e sentimos esta atmosfera diferente. E de acordo com a nossa necessidade, desejo firme, vontade firme, podemos sair daqui e, continuando o nosso desejo de reparo, continuando o nosso desejo de melhoramento interior, nós poderemos assim estar continuando a desfrutar das benesses que caem nesta casa. Então fica a certeza para nós da existência de que somos atendidos por este magnetismo superior, por esta fonte inesgotável de amor que vem desde a vontade suprema de Deus para todos nós. Então poderemos aqui sermos como uma verdadeira engrenagem na vida, somos peças desta engrenagem e que poderemos assim, aproveitando desta mesma fonte inesgotável de amor, podemos também produzirmos, sair desta produção, desta usina, saúde, paz, alegria e vida constante. Mas também poderemos sair daqui e, de acordo com a nossa vontade, talvez muitas vezes equivocadas, e podermos assim produzirmos pouca saúde, alegria e paz. Então, este momento aqui presente significa muito para todos nós. Haverá aqui talvez muitas histórias a ser contada a partir do momento que adentramos as portas desta casa. A nossa vida, que a partir do contato com muitas atividades aqui presentes, com a descoberta de quem somos, a descoberta do que o que estamos fazendo aqui, a descoberta do que poderíamos fazer adiante. Esse sentido de autodescobrir-se
a partir do estudo, a partir da vivência do Espiritismo de Jesus em nós. Então, muitas vezes, aquilo que aparentemente pode representar sofrimento ou fim de linha, quantas vezes nós chegamos a estes instantes, achando que o sofrimento nos chegou, achando que é um fim da linha em nossas vidas. Na verdade, isso representa para nós como que um labirinto. E um labirinto, para encontrarmos o caminho, pede a todos nós prosseguimento. Sem o medo que nos paralisa e sem a desistência que nos retarda a marcha. Então, este labirinto que nós enfrentamos, essa realidade que nós travamos e que aparentemente pode suscitar para nós um sofrimento ou um fim de linha, nada mais é do que são as nossas heranças que transitamos. Então, poderemos aqui ter um esposo ou uma esposa difícil, um filho que nos desafia a marcha, poderemos ter os reclames dos pais idosos que nos exigem a atenção especial. Nós poderemos estar convivendo com os desafios do câncer, da AIDS, das doenças crônicas e degenerativas. Nós podemos estar convivendo também com todas aquelas doenças que são de foro mental, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, as ansiedades tão costumeiras e todas as demais que muitas vezes nós somos acometidos e que para nós pode nos representar um anteparo, um momento em que somos assaltados, assistidos por uma surpresa e que nos traz um fim de linha ou a desistência da nossa luta. Então, para todos nós que aqui viemos na casa espírita, na Seja, isso deve nos representar o mergulho, a compreensão da nossa realidade deste sentido de autodescobrimento. Divaldo Pereira Franco nos disse certa vez que a permanência de Jesus na Terra é, por assim dizer, o maior acontecimento filosófico, histórico e psicológico da humanidade. A sua presença meiga, desde aqueles instantes que tomamos ciência na sua vida, daquele amor irradiado na Galileia, convivendo com aqueles homens e mulheres simples da região, em que todos aqueles que lá viviam, semelhantemente à representação nossa na atualidade, era, por assim dizer, o momento mais importante entre um momento na história e outro em que ele inaugura o amor entre todos nós. Conviver com Jesus, ouvir as suas palavras singelas, o seu amor incondicional, chegava a irradiar, a magnetizar a todos aqueles que conviviam nas cercanias da Galileia, onde Jesus iniciava a sua missão de paz e de amor. A humanidade que vivia naqueles instantes sob o jugo do Império Romano, tinha em Jesus o instante de dulcificar os seus dias, as suas horas, de acordo exatamente com o jugo daquele império. Semelhantemente a todos nós que ainda lutamos, estamos sedentos por justiça, por paz, pela vida em abundância, por amor. Então, naqueles momentos, se era comum o desejo firme de vivenciar a linguagem que Jesus trazia com muito amor, semelhante aos dias atuais, havia quem, naqueles instantes, que era um homem simples,
Jesus procurava deixar a sua palavra naqueles momentos em que encontrasse homens e mulheres mais simples da região. E foi assim que iniciou o seu apostolado de amor com pescadores, com os homens que viviam naquela região da Galileia. E ouvindo as suas palavras e acompanhando aqueles apóstolos do Cristo, também existia uma multidão que ansiava, que desejava por atender os seus anseios mais íntimos de paz, de amor e de liberdade. Foi aí que Joana de Cusa, que em Lucas nós podemos ver duas passagens em Lucas que retrata sobre a figura de Joana de Cusa. No capítulo 8, quando trata das mulheres que também seguiam os apóstolos, aquela multidão que seguia Jesus. Em Lucas capítulo 8, ele nos fala que Madalena, Joana de Cusa e Susana estavam entre estas que seguiam a Jesus. Mas no capítulo 24, ele fala das três figuras femininas, que é citada também, que foi procurar levar aromas e lenitivos para o sepulcro de Jesus e o encontrou vazio. Estavam entre elas ali as três, era Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Joana de Cusa. São dois relatos desta notável mulher que estão registrados em Lucas. Então, nesse instante em que Joana ouvia, apesar de que Jesus falava no aramaico, Joana recebia através daquela serva que trabalhava em sua casa, porque Joana, esposa de Cusa, que era o intendente de Antipas, de Herodes Antipas, ela ouvia através desta serva as mensagens puras de Jesus, confortando os corações naqueles momentos. Então, foi atendida, foi solicitada, foi convidada pela sua serva para ouvir a Jesus. A serva, sabendo que Joana transitava por momentos de conflito em casa com o seu esposo, qual acontece nos dias também da atualidade, e Joana ansiava por ter momentos de liberdade de consciência, de compreender a sua vivência doméstica. E aceita. E lá, tendo este contato com Jesus, aprendeu e foi um instante muito significativo na história desta mulher, porque perguntando a Jesus se deveria voltar para casa e forçar com que o marido compreendesse a mensagem pura do Evangelho, Jesus volta para Joana e diz: vai, Joana, ser fiel ao teu marido, ainda não é hora de trazeres o teu testemunho. E Joana volta para casa e passa exatamente a vivenciar as lições de Jesus propostas naquele momento. A mesma mulher notável, Joana Angélica de Jesus, que em Salvador, travando naquele instante, nos momentos tão graves em que o país passava, se postou à frente daqueles portões do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, fazia com que o tempo fosse retardado e as tropas portuguesas não invadissem o convento e aqueles homens violentassem as freiras tuteladas daquele convento. Se postou à frente daqueles portões e dando tempo para que todas aquelas freiras pudessem fugir por uma passagem subterrânea. Um exemplo de coragem, de fidelidade a Jesus, da mesma forma como Joana de Cusa no seu martírio junto ao seu filho. A mesma figura meiga de Joana de Ângeles, que através de uma rede de amparo, de uma rede de amigos, de colaboradores, de cooperadores,
vem trazendo em toda essa história de atenção e de amor ao Brasil, resgatando almas, inspirou com que um grupo de abnegados companheiros, de abnegados colaboradores pudessem dar os braços, dar as mãos e assim poder, nesse exato instante, no Brasil, no Nordeste brasileiro, na Paraíba, em Campina Grande, pudesse reunir um grupo de abnegados companheiros e fundar assim, eu não sei o que, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. No dia 24 de abril de 2002, ou seja, há exatos 17 anos, surgia para nós a instituição SEJA. De início, com um prédio acolhido por companheiros do Centro Espírita Novo Mundo, aí está a reunião inaugural da SEJA, naquele instante em que se fazia um evangelho. Então, a partir desse instante, daquele momento em que se fazia o evangelho inaugural da SEJA, a SEJA dava um passo seguinte, que era, após a acolhida no Novo Mundo, poder ter o seu prédio alugado e poder exercer, através de um trabalho intenso de muitos colaboradores, poder ter o seu prédio alugado. E aí tem-se a história da SEJA ali nas proximidades do prédio da OAB, numa casa alugada. Na sequência, nós podemos ver que, fruto de um trabalho constante de abnegados companheiros que arregaçaram as mangas do seu trabalho intensivo, que eu acredito que muitos aqui presentes sentirão na pele, né? O instante em que a SEJA conquista o seu espaço. Daquele momento inicial de acolhimento sem prédio, chega o instante da SEJA começar a verdadeira construção da sua sede definitiva. Inicialmente, talvez aqui muitos não tenham a oportunidade, né, de ter convivido com o salão que hoje já funciona com outras salas, que era o salão inicial, e o atual salão, que é o que nos abriga nesse instante confortavelmente. Na sequência, a gente vai ver que no Estatuto da SEJA, a sua finalidade é justo, né? A partir do dia 24 de abril de 2002, a finalidade precípua de estudo, vivência e divulgação do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. A partir daqui, e fruto do trabalho da equipe, da direção da casa e dos seus departamentos, que incansavelmente reúnem-se para estabelecer o que hoje nós temos, a partir do instante em que adentramos estas portas, que encontramos as luzes acesas, que encontramos o chão limpo, que encontramos o som audível, que encontramos a imagem em tempo real, que encontramos todos os departamentos, as salas que nos acolhem no estudo e as palestras e as demais atividades desta casa, que faz fruto exatamente destas equipes. Aqui está o momento em que 2 vezes por ano a direção da casa reúne os seus colaboradores para os veteranos e todos aqueles que sentem a necessidade de juntar os braços para o trabalho, encontram neste momento um evangelho de retorno às atividades e o convite livre para continuarmos as tarefas ou fomentar novos colaboradores para a casa. Então, daqui desse universo de fiéis colaboradores partem e nós podemos hoje contar com todas as tarefas atinentes desta instituição. Aqui um pequeno momento, né, que retrata
a nossa recepção, a recepção da ceia, que com sorrisos abertos somos recebidos com as mensagens, com um abraço acolhedor, não somente nas reuniões públicas, mas em todas as atividades que aqui ocorrem. Mais adiante, o trabalho importantíssimo daquela equipe que acolhe os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos primos, os nossos netos e todos aqueles que aqui nós somos responsáveis na tarefa de evangelização infantil. Aqui um momento que retrata uma festa em que envolveu as crianças e os jovens, mas no dia seguinte. E aqui são várias salas de evangelização, trazendo assim, para todos nós, a importância como nós tivemos aqui há pouco tempo com a juventude, o momento, né, em que essas duas jovens certamente tiveram os instantes iniciais que despertaram a consciência para a importância do estudo e da vivência do Evangelho de Jesus. Então, a tarefa de evangelização infantil é, para nós, uma das mais importantes, porque é a continuação da casa, porque é a continuação das tarefas, porque é a continuação do Espiritismo em nosso meio. O informativo da casa, da ceia, que nos traz mensagem de conforto, que nos traz para nos elucidar as exposições, os palestrantes de cada quarta, de cada sábado, e também nos traz informativos também sobre os nossos grupos de estudo, das quartas-feiras e dos sábados. Então são tarefas importantes que muitas vezes nós não sabemos existir e que podemos ser incluídos nestas tarefas tão importantes da casa. Aqui uma tarefa nova que já existia e foi retomada e muitas vezes nós nem atentamos para a importância de um quadro desse, o de visualização prévia às palestras da casa. Porque é um instante que nos conclama para a mentalização, para a harmonização, não é, para as tarefas do dia. Aqui, um retrato de uma palestra, de um momento raro aqui de Marlon, que esteve nesta casa, mas também em todos os momentos que nós podemos ter de oportunidade do esclarecimento da palestra pública na ceia. Este momento, que é um evangelho doutrinário, que ocorre em todos os sábados nesta casa, onde a ceia, em seu departamento de promoção social, atende a 230 famílias. Então, distribuindo as cestas ou as feiras básicas todos os sábados, há um momento prévio, que é o evangelho doutrinário. Todas essas famílias, aí cada uma com a sua blusa, em que no verso dessa camisa e tem semeador do bem. Então, para onde ela for, são famílias de vários bairros aqui de Campina Grande, muito distantes, né? Então, tem aquelas, claro, que moram aqui bem próximo, mas tem algumas que são de bairros bem distantes. Então, esse é o momento do evangelho doutrinário que elas podem ter o pão espiritual. Além desta tarefa, nesta casa é desenvolvida, nessa sala, a tomada daqueles nomes de pessoas que desejam um pouco, não é, de consolo, de um atendimento mais especial, que é o atendimento fraterno. Na sequência, nós podemos ver aí a sala de assistência espiritual. É aí onde nós podemos ser atendidos, não somente neste salão, mas no salão contíguo, que é chamado a Câmara de Passe, em que nós somos diretamente atendidos pela espiritualidade, fruto exatamente do trabalho dos passistas. E é neste ambiente que é desenvolvido também a reunião mediúnica da casa. Nesse instante, nós podemos ver aí um grupo feliz, que é um momento da sexta de final de ano, onde todos
aqui nesse ambiente, passam a trabalhar com muita alegria para preparar estas cestas, que é uma cesta, vamos dizer, mais reforçada de final de ano para estas famílias que vêm serem atendidas na casa. Aqui, um trabalho que por muito tempo foi exercido na casa, que é a distribuição das quentinhas para aqueles moradores existentes nas ruas da cidade. Foi um trabalho muito promissor. Foi um trabalho que trouxe um ganho de proximidade, não somente da equipe, mas também entre a equipe e todos aqueles que por instantes não tiveram ou não tinham uma residência para estar. Esse trabalho não permaneceu ou não permanece distribuindo o alimento físico, material, porque as famílias, e isso é um motivo de muita alegria para nós, as famílias já retornaram, muitas delas para as suas casas. Existem ainda aqueles que são ainda os dependentes químicos, que ainda residem por preferência nas ruas da cidade. E devido, claro, à dificuldade que hoje nós encontramos, não é? A segurança, essa equipe migrou para um atendimento muito especial, que é fazer com que estas mesmas pessoas que um dia eles encontraram nas ruas possam serem atendidas através das preces e das vibrações que acontecem em reuniões a cada 15 dias, nas segundas-feiras à noite. Então, essa mesma equipe doam-se, né, nesses instantes para vibrarem, para orarem por estas famílias. Então, é distribuído agora o alimento espiritual. Além desta tarefa, nós podemos ver aqui a tarefa dos quadradinhos quentes, que é muito relatado aqui nas palestras, nas reuniões nossas, que é um trabalho muito dignificante da equipe dos quadradinhos. Ou seja, o que é essa tarefa que já há muito tempo vem sendo realizada? Ali na mesa está um dos exemplos destas mantinhas. São mantinhas preparadas com pequenos tiar, né, onde uma equipe não somente aprende, mas também doam as lãs para as equipes que estão matriculadas nesta tarefa exercerem a confecção de mantas em que são distribuídas a mães no Hospital da FAP, de recém-nascidos, de famílias que estão em situação de dificuldade financeira. Então, é uma das tarefas da casa que conclama aqueles que têm interesse para doarem um pouco do seu tempo, para doarem um pouco da sua atribuição ou da sua oportunidade, né, para exercer esta importante tarefa. Então, esta tarefa é exercida nos sábados à tarde e muitas das mães que nós citamos aqui estão inscritas nesta tarefa e também nas quartas-feiras, né, que é desenvolvida a mesma tarefa. Mas também existem aquelas pessoas que adquirem, não é, o pequeno TA, existe alguma pessoa que faz este TA e levam para casa e fazem em casa e trazem assim os quadradinhos que são confeccionados em mantas. Então é mais uma das tarefas que a SEJA distribui. A livraria que nos esclarece, que nos conclama ao estudo, que nos eleva, né, no patamar do conhecimento espírita, que nos motiva a prosseguir, e aí de livros que são muito atuais, de edições muito atuais. É um convite. Aqui a lanchonete, que das tarefas, aqui até parece que conclama a gente, até o sabor já começa a mexer com a gente, né? Eu vejo ali um bolo de limão, me parece que é uma torta de limão que uma das nossas amigas faz e faz muito bem. Além disso, quem já não provou aqui do bolo de pote ou da umbuzada que é destinada nessa casa? Então, são as guloseimas, né, que tanto nos conclamam para estimular o nosso apetite. Na verdade, essas duas tarefas, não somente da livraria,
mas da lanchonete, são atividades da casa que são muito importantes, também como as demais, mas estas duas são as tarefas que mantêm também as despesas da casa. Então, cada vez que a gente adquire um livro, cada vez que a gente saboreia uma gostosura daquela da cantina ali, da seja, da lanchonete, nós estamos exatamente estimulando a casa a permanecer com todas essas tarefas que nos elucida, que nos consola. Além destas outras, nós também temos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, que a cada último domingo do mês é feito na casa de um colaborador, que por interesse chama este Evangelho, mas também o Evangelho na casa daqueles que desejam implantar o Evangelho em sua casa. E para aqueles que também, por uma necessidade, desejam que a equipe de Evangelho vá até a sua casa, não é? A própria equipe se dirige ao seu lar. Existe também a tarefa das visitas ao Hospital da FAP, em que cada domingo uma equipe diferente vai visitar aqueles portadores do câncer e que muitos deles, já em processo final da vida física, recebem um consolo. Claro, existem lá outras equipes de outras denominações e lá os companheiros espíritas chegam e todos abraçados em conjunto com aqueles familiares e doentes daquela casa, são esclarecidos, recebem uma mensagem de conforto e de consolo naqueles instantes supremos. E eles são nesses momentos destas visitas que a equipe leva as tais mantinhas para serem distribuídas. Aqui, além das visitas ao hospital, nós temos uma das atividades tão importantes como as demais, que é a limpeza da casa. Aos sábados, as mães se dividem juntamente com aqueles colaboradores que se dão as mãos nesse processo de limpeza e se fazem aqui alegremente, não é? Nesses instantes a gente percebe o valor da vassoura, o valor daquele balde com água que tantas vezes aqui nas tarefas do sábado à tarde nós percebemos. Alegremente, corajosamente, esta equipe prepara o ambiente para nos receber. Então, é uma das mais tarefas interessantes e importantes. Outras ações da casa, nós podemos ver aqui o bazar. O bazar que é feito 2 vezes por ano nesta casa, no mês de junho e no mês de dezembro, que é aquela oportunidade em que todos nós podemos fazer ou unir o útil ao agradável. Muitos de nós temos entulhos, muitas coisas que gostaríamos de destinar e muitas vezes não temos a oportunidade. Então é no bazar daquilo que não nos serve mais, um objeto que já não nos serve mais, nós destinamos para o bazar. Como é o bazar? Tudo aquilo que é acumulado, tudo aquilo que é destinado para esse instante é vendido a preço muito acessível para essas próprias famílias que são assistidas aqui nesta casa, 230 famílias. Então, é o recurso amoedado deste bazar que destina exatamente para a confecção daquelas cestas, não é, finais que elas mesmas recebem. Além do bazar, nós temos aqui outras ações da casa, que é o mutirão. O mutirão, que a depender da necessidade, é desenvolvido 2 vezes ao ano, e quem aqui já participou desta tarefa, nós podemos ver que é um domingo, né, a cada semestre, nós nos reunimos na casa, damos-nos as mãos, arregaçamos as mangas para a limpeza, para uma pintura no muro, para a arrumação das estantes da evangelização,
E isso, ao final, há um momento muito interessante, porque não somente de congraçamento, não somente de alegria durante a tarefa, mas após a tarefa, quando aqui nós podemos almoçar em conjunto e discutir a beleza de darmos o abraço afetivo através de um trabalho que não nos cansa, porque nos conclama a manter a nossa própria casa. Além do mutirão, quem aqui já não participou do café cultural da Seja? Aquele instante em que nós podemos ter o esclarecimento de um palestrante convidado e também o instante da confraternização em comum através do café, um café muito saboroso que a Seja destina para nós. Além do café cultural, mais ações desta casa, que é o Seminário de Abril, que nós tivemos há pouco tempo, com a participação do nosso amigo Oscar de Lira, no Seminário Lítero Musical, e a participação especial de Raul Teixeira, que aqui esteve, abrilhantando os nossos momentos. O Seminário de Abril e o nosso Seminário de Novembro, que é um seminário de conforto, em que a casa oferece no dia 2 de novembro, da data em que no mundo inteiro se lembra os nossos entes queridos, aqui a Seja abre as portas para um conforto, para um consolo, através de um seminário livre para todos nós. E na atividade, mais uma das atividades de ações nossas, está o Amigo Livro, que é a atividade final desta casa, quando aqui os colaboradores se reúnem para se confraternizarem através de um gesto muito singelo de distribuição, de troca de livros, entre si. E após a troca de livro, há o momento em que a gente se confraterniza com um pequeno jantar. Então são todas ações desta casa que nos convida e que nos abre as portas para todos nós perceber o quanto somos agraciados por esta equipe, por estes abnegados companheiros que não somente fisicamente, mas no mundo espiritual nos assistem nesse instante. 17 anos em que a Seja abre suas portas ininterruptamente, nos conclamando, nos elucidando, nos esclarecendo, nos confortando. Nesse momento em que, como dissemos no início, nós não percebemos, mas a casa está em festa. Uma festa de cores, de sons, de muita música, de muita luz que caem sobre todos nós. A Seja ainda não atingiu a maioridade, 17 anos. Muito trabalho ainda nos conclama a prosseguir, a seguir. Da mesma forma, nos pede para que continuemos, assim como todos nós recebemos nesta casa, o lenitivo para as nossas dores, o bálsamo para as nossas fraquezas, e aqui nos encontramos o amor de Jesus. Que possamos todos nós, compreendendo todas essas tarefas, entendendo que todos nós somos agraciados, por estes instantes em que a casa nos abriga, possamos, lembrando da figura de Jesus, podermos continuar lá fora e retornando a este ambiente, sermos assim, mais uma destas peças desta engrenagem feliz, em que, transformando esta energia bendita que nos cai em todos os momentos em que aqui somos agraciados. Podemos, desta forma, levarmos este conforto, continuarmos conectados
com esta paz lá fora. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos sermos os verdadeiros contemplados por esta casa, agradecendo em todos os instantes por tudo aquilo em que aqui nós recebemos destes companheiros. Que Jesus nos abençoe.